Olá! Olá, meus amores! Como é que estamos? E aí, terceiro ano da NASA? Vocês estão preparadíssimos para a nossa primeira avaliação? Tenho certeza, Tainá. Eles são bons, eles são ótimos. Passou eles são nossos alunos. Passou muito rápido, não passou não, galera? Rapidinho, hein? Nossa, infelizmente, assim, o espanhol é só um gostinho de quero mais, que ele sempre vai ficando. Mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa a acrescentar à nossa aula, não se acanhe. Mande mensagem pra gente que a gente vai responder vocês. Então, vamos lá para nossa revisão, professora. Então, na nossa avaliação, vamos ver tudo que vai ter na nossa avaliação. A nossa avaliação vai ser baseada na aula 5. Ops, volta. Vamos lá na canetinha. Na aula 5, na aula 7, na aula 8 e na aula 9, que foi a nossa última aula, sobre o mu e o múltiplo. Isso mesmo. Na aula 5 foi quando nós trabalhamos sobre os falsos cognatos, os falsos amigos, onde nós estudamos os heterotônicos, Que são palavras que em português e em espanhol possuem o mesmo significado, mas a sua sílaba tônica muda em uma das línguas. Aliás, muda nas duas línguas. Na língua portuguesa é uma, na língua espanhola é outra. Por exemplo, academia. E academia, Olha a mudança, em português Nós é temos- no mi. que é uma oxítona, Em em espanhol espanhol é uma paroxítona, que é a Ah. penúltima sílaba do espanhol e a última sílaba do português. A escrita é a mesma, o que muda é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Por isso que são heterotônicos. Burocracia, Burocracia, epidemia, epidemia, élite, elite, herói, herói, nível. nível. Então você pode observar todas as mudanças tônicas dessas palavrinhas. Isso. Vocês dispõem de uma lista, né, galerinha? Isso de mesmo. heterotônicos, porque tem muitos outros, e semânticos também. Isso. Só os genéricos que não tem uma regra específica, então não tem uma lista grande assim deles. Uhum. Nós também vimos os heterogenéricos, que foi o que eu acabei de falar. Isso mesmo, que são aquelas palavras que em português possuem o mesmo, tanto em português quanto em espanhol, possuem o mesmo significado, mas que vai mudar o seu gênero. E é o que a Tainá acabou de dizer. Não existe uma regra pré-definida. Português é masculino, espanhol vai ser feminino. Espanhol é feminino, português vai ser masculino. Não. É observando, é estando atento ao contexto. Isso. Por exemplo, la leche hace bien a los ossos. La leche é o leite. O leite faz bem aos ossos. El pétalo de la rosa es rojo. A pétala da rosa é vermelha. Dois falsos cognatos, né? Também. Heterossemânticos. Esses aqui eu gosto, sinceramente, eu gosto deles. Por quê? Porque a gente consegue até arrancar muitas risadas das pessoas em cima dos heterossemânticos. É verdade. Que são aqueles que têm a grafia e a pronúncia semelhante ou parecida, no entanto, o seu significado é completamente diferente. Esses são os verdadeiros falsos amigos. Isso ou mesmo. os falsos cognatos. Porque são eles que enganam a gente mesmo. Por verdade. exemplo, dame um helado de copos. Se você fosse traduzir sem conhecer o significado, Isso. você diria o quê? Me dá um gelado de copos. Aí, como assim um gelado de copos? Você colocou o copo dentro do congelador para poder gelar? Oxi. E, na verdade, não é. Dame, a gente traduz por me dê. Helado é sorvete de flocos e não copos. Isso mesmo. Então, assim, vocês têm uma infinidade de
palavras que são heterossemânticas. Então, a gente viu ali também como exemplos o balão ou pelota, que é a bola, Isso. né? Que pular, a ação de pular, de saltar, não se fala pular, se fala brincar. E que dinheiro se chama billete. E pagar alguém se fala abonar. Isso mesmo. Na aula 7, nós trabalhamos o advérbio. E o que nós temos? Nós sabemos que o advérbio ele é uma parte invariável da oração. É uma classe de palavras. E ele vai expressar algumas circunstâncias. E essas circunstâncias, elas vão modificar completamente o verbo, o adjetivo ou ainda outro advérbio. O advérbio, ele vai completar a informação do sujeito ou do predicado. Isso. Danadinho esse rapaz, né? Muito. Então, nós temos ali toda essa estrutura que mostra a formação de um advérbio. Isso mesmo. Então, a gente tem o ponto de vista semântico, o ponto de vista formal e as funções que os advérbios podem exercer dentro de uma frase ou de uma oração. Traduzindo, contexto, não é, Tainá? Isso mesmo. Contexto e mais contextos. Então, nós vimos nessa aula que nós temos o advérbio de lugar, o advérbio de tempo, igualzinho na língua portuguesa, o de modo, o de quantidade, afirmação, negação e dúvida. E cada um deles tem as suas formas que a gente identifica. Mas se você ainda tiver dúvida, claro que o contexto vai te ajudar. É muito fácil você entender pelo contexto se está se referindo a um lugar, a um tempo, no espaço, se é uma afirmação, se é uma negação. E eles também podem usar aquelas perguntas clássicas que a gente faz nos advérbios, né? Onde, quando e como. Isso. Tendo essas perguntas, você vai obter as respostas. Certo? Certinho. Nessa aula, nós também falamos sobre o gerúndio, a formação do gerúndio. Quem é esse gerúndio? Uma forma pessoal do verbo. E, por ser uma forma pessoal, ele diz que a ação está em desenvolvimento. O gerúndio, então, é uma forma pessoal com a ação em desenvolvimento, certo? Certo. Juntamente com o particípio e o infinitivo, eles formam aí as formas não pessoais do verbo. E ele cumpre ali 3 condições básicas, né, para que o seu uso seja correto. Ele funciona como um advérbio ou como um verbo. Ele expressa uma ação simultânea ou anterior ao verbo principal. E ele pode atuar como sujeito, né, seja ele do mesmo verbo ou do verbo principal, como nós dissemos nessa aula, certo? Nós também vimos nessa aula os utensílios da cozinha, algumas coisas que a gente tem ali na nossa casa, por exemplo, los cubiertos, que são os talheres, el cuchillo, el tenedor, la cuchara, que é a faca, garfo e colher, el sacacorchos, que é o... Saca-rolhas, né? que é para abrir ali o vinho, né? Ralhador, que é o ralador, la olla, que é a panela. E aí, la olla de presión, que é a panela de pressão. Olha que legal, eles fazem a diferença certinho, né? El escorredor, que é o escorredor. O colador, que não é de colar, e sim de De coar, é verdade, coar. El embudo, que é um funil. É um funil também. Na minha terra chama de coador também, não é? La cacerola, que é aquele outro tipo de panela ali, a caçarola mesmo, né? Ou ainda aquela frigideira que tem tampa. Isso, que é a caçarola. Isso mesmo. E a frigideira sem tampa é la sartén. Contexto. Temos ali a concha, cucharrón, a espumadeira, que é a espumadeira, e el rodillo, que é o rolo de massa. E eu descobri outro dia, Tainá, que o rolo de massa tem outro nome.
Qual é o nome? Espanta-marido. Ave Maria. Espanta-marido, eu não sabia disso, olha aí. Aí nós chegamos na aula 8, onde nós falamos sobre as regras de interpretação de texto. Isso mesmo. Nós sabemos que a interpretação de texto, ela tem inúmeras competências e quando nós vamos fazer uma prova, seja ela do Enem ou uma prova de vestibular ou qualquer outra prova ou avaliação, nós precisamos interpretar. Como nós dissemos nessa aula, nós não temos uma regra pronta de interpretação, mas nós temos que ter ali o domínio, temos que ter a capacidade de entender aquilo que está sendo lido. E é a interpretação de forma competente, de forma lógica, que vai nos trazer essa realidade. Um dos exercícios básicos que nós temos que fazer na hora de interpretar, primeiro é ter paciência, porque eu vou precisar ler muitas vezes, ou pelo menos mais de duas, para ter ali a certeza daquilo que eu estou lendo. Já que no dia da prova você não pode esquecer que você não é tradutor, mas que você vai estar lá para contextualizar o texto a qual você estiver fazendo a leitura, certo? É verdade, meus amores. Nós vimos também que é importante a gente ter a concentração nas ideias, né? Como é que elas estão ali distribuídas? Por quê? Todo texto, como vocês já sabem, ele é composto de 3 etapas. Quais são elas? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se eu consigo inferir e perceber essas situações, eu consigo interpretar qualquer texto, seja da língua espanhola, seja da língua portuguesa, seja da língua inglesa, ou seja um texto de geografia ou uma questão de matemática. É verdade. Certinho? Nessa aula também nós falamos sobre os gêneros textuais. Nós sabemos que os gêneros textuais é tudo, gente. Qualquer pedacinho de texto, como disse Tainá, é gênero. Qualquer recadinho que você deixe para sua mãe é um gênero textual. Justamente. E aí, dentro desses gêneros, nós vamos ter os tipos de texto, que é diferente. Gênero é tudo, tipo é específico. Então, eu tenho lá os textos que são expositivos, eu tenho os textos narrativos, eu tenho os textos descritivos, injuntivos e explicativos. Cada um desses tipos de texto vai estar ali sendo consolidado juntamente com os gêneros textuais. Então, a gente viu que os textos narrativos, eles apresentam a ação dos personagens no tempo e no espaço, que os descritivos, eles têm a função, claro, de descrever, né, de relatar algo, alguém, algum lugar, um acontecimento. Os expositivos, como o nome também já diz, eles expõem determinada ideia por meio de definição, conceito ou informação. Isso mesmo. Nessa aula também nós estudamos o vosseu. Olha lá. O preferido da Ila. Eu gosto bastante do vosseu. Eu queria que tivesse na língua portuguesa logo esse uso, que é nada mais, nada menos do que a troca do tu pelo vos. E ele tem a mesma função dita na gramática, que é da segunda pessoa, sendo utilizado ali como no sentido informal. Então, lá na Argentina, como nós dissemos para vocês, os textos produzidos lá, eles não vêm mais com um tu, ele vem com um vos, sendo que vai ter uma pequena mudança bem curtinha no presente do indicativo e no imperativo afirmativo. Certinho? Isso. Nós vimos até essa tirinha bacana do Gaturro. Eu gosto tanto do Gaturro. Que ele fala ali, ele faz o uso do vos e é imenso, né? Uhum. Nós também chegamos na última aula para nossa revisão, a aula número 9, que tem como tema como eu me alimento. E aí nós falamos do uso do muito e do mútil, não é? Falamos de como ele é utilizado. Nós sabemos que o mui e o mútil, ele tem o mesmo significado, que é o de muito, mas que eles têm diferenças no seu uso, já que o mui, ele vai ser utilizado
diante de adjetivos, advérbios ou locuções adverbiais. E o seu papel é de advérbio de intensidade. Por exemplo, o uso do muy. Juana está muito contenta. Joana está muito contente. Isso mesmo. Julio camina muito rápido. Júlio caminha muito rápido. Tu hermano habla inglês muito bem. O teu irmão fala inglês muito bem. E o mucho, que não é um advérbio aí, ele é um adjetivo determinativo, ou seja, ele é um quantificador e ele pode ser usado antes de substantivo, fazendo a concordância em gênero e número, ou depois dos verbos, permanecendo de forma invariável. Nesses exemplos aqui, nós temos o uso dele depois do verbo. Por exemplo, Julio trabaja mucho. Júlio trabalha muito. Ayer llovió mucho. Ontem choveu muito. Has crecido mucho desde a última vez que te vi. Você cresceu muito desde a última vez que eu te vi. Certo? Só que para todas as regras existem as exceções. E aqui não é diferente, não é? Não. Para a gente, existem aí alguns advérbios que nós utilizamos o mucho e não o muy, que é antes, después, maior, menor, melhor ou pior. Antes ou depois, Isso. maior, menor, melhor ou pior. E aí nós, ao invés de usarmos o muy, nós usamos o mucho. Isso mesmo. Los candidatos llegaron mucho antes de la hora. Os candidatos chegaram muito antes da hora. Isso mesmo. Llegaremos mucho después de ti. Chegaremos muito depois de você. La película es mucho mejor de lo que pensamos. O filme é muito melhor do que pensamos. Olha um falso cognato aqui. É filme. E não aquele trocinho que coloca no celular. É, não é película de celular, é filme. Nessa aula também nós vimos os verbos de alimentação, né? Isso. Nós vimos que desayunar é tomar café da manhã. Nós vimos que comer ou almoçar É almoçar. almoçar. Que assar é a ação de assar alguma coisa. E só tem um S. Aqui está em português e aqui está em espanhol. Freír é fritar. Cocer ou cocinar é cozinhar, é fazer algo cozido. Isso Também, ou a ação de cozinhar. Isso mesmo. Vimos algumas frases que indicam como é que eu vou pedir alguma coisa num restaurante, numa lanchonete. E, basicamente, galerinha, É isso. é esse o conteúdo da nossa avaliação. Cabe a você agora fazer com atenção e, se tiver dúvida, mandar aqui pra gente responder. Ainda dá tempo, viu, galera? Com então, certeza. presta bastante atenção, revisa os slides, revisa o seu material, revisa a aula, se prepara, se concentra e faz com muita calma a avaliação, porque você com certeza vai dar conta, tá bom? Verdade. Porque vocês são tops, vocês são o terceirão da NASA. Isso então, mesmo. não se preocupem, tá bom? Boa prova a todos vocês e nós nos vemos na unidade 2, para quem já for direto, Olha ou lá. então na aula de recuperação, que eu espero que nenhum de vocês precisem assistir, tá bom? Um beijo e hasta pronto! Tchau, tchau.